Olá, seja bem-vindo ao Gastro em Foco, o videocast da Federação Brasileira de Gastroenterologia Especial SPAT. Eu sou Roberta Almeida, gastroenterologista em Recife, Pernambuco, e hoje nós vamos falar sobre o teste de progresso. E, para honra minha, eu tenho duas colegas que são hoje membros. Doutora Abadia é coordenadora da Comissão de Ensino e Treinamento e doutora Luciana faz parte da comissão também. Então, doutora Abadia, ela é professora adjunta da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Uberlândia e mestre em Ciências da Saúde, sócia titular da Federação Brasileira de Gastroenterologia. E doutora Luciana Lofego, que é doutora em Gastroenterologia pela Faculdade de Medicina da USP, professora adjunta de Gastroenterologia da Universidade Federal do Espírito Santo e chefe da unidade do Sistema Digestivo do Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes. Então, hoje vamos conversar sobre o teste de progresso, e aí eu passo a palavra para a professora Abadia, para poder nos esclarecer, conversar, explicar a gente o que é o TPI, né, o teste de progresso, e para o residente, qual a importância dele realizar esse teste em relação à sua escala evolutiva durante o seu trajeto na residência, né, o seu curso. Olá, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, podendo mostrar um pouco do trabalho que a gente tem feito junto com a comissão de ensino ao longo desses últimos anos. O teste de progresso, ele é uma prova, é uma avaliação de conhecimento realizada com conteúdos previstos para que o gastroenterologista, ao final da sua formação, tenha. Então, vejam, ele é uma prova que é aplicada desde o começo da residência, mas cujo conteúdo é o previsto para uma aquisição de conhecimento de um especialista em gastroenterologia. Por que isso é importante? Então, a gente diz que é uma avaliação longitudinal. Por que isso é importante? Porque eu consigo perceber o ganho do conhecimento ao longo da formação. Então, um residente que está no primeiro ano, ele tem um X de aproveitamento da avaliação e ele vai aumentando esse aproveitamento ao longo da formação dele, baseado no aprendizado dele ao longo dessa formação. E daí isso traz duas grandes importâncias para a gente. Uma importância para o próprio residente, porque ele consegue enxergar a evolução que ele está tendo ao longo da sua formação. Então, a pergunta é: eu estou progredindo? Então, ele consegue ver o ganho, a aquisição do conhecimento ao longo da formação. Como o teste do progresso passa para ele uma informação também da média dos outros residentes que estão na mesma fase de treinamento dele, ele consegue ver se ele está ganhando dentro da média ou se ele está ganhando mais ou se ele está ganhando menos. O teste de progresso, ele também é muito importante para a instituição, porque o supervisor, ele também tem essa informação das médias gerais, das médias consolidadas, que a gente chama, do grupo de residentes dele. Então, ele tem acesso à média de todos os residentes que fizeram aquela prova. Então, o supervisor também consegue enxergar se o serviço dele de treinamento está oferecendo uma formação a ponto desse residente estar adquirindo o conhecimento ao longo da formação dele. Tá? Então, o residente consegue ver o seu progresso e o serviço também consegue ver o seu progresso. Vejam que a gente está falando de progresso, Roberto, progresso cognitivo, tá? Então, é uma prova que é feita com questões de múltipla escolha, questões que contemplam as diversas áreas do conhecimento. A gente segue a chamada matriz de prova, em que as questões são distribuídas de forma equitativa entre as diversas áreas do conhecimento. Então, ele consegue ter uma ideia das áreas de conhecimento às quais ele está evoluindo mais ou evoluindo menos, e o serviço consegue ver quais áreas do conhecimento que precisa fortalecer na formação daquele residente. Ou seja, tanto o serviço quanto o residente, ele consegue traçar até a trajetória dele, ver onde estão as falhas, né? E melhorias do pessoais e do serviço. Né? Isso. E a gente precisa reforçar que esses resultados, eles são bastante
sigilosos e individuais. Esses resultados, o teste de progresso, ele não tem nenhum objetivo de ranquear instituições e de ranquear residentes, tá? Então, o residente, de forma individual, ele tem acesso à nota dele e à média das notas do grupo, tá? O supervisor, ele tem acesso à média dos seus residentes, ele também não tem acesso à nota individual do seu residente, tá? Então, dessa forma, a gente evita o ranqueamento, evita o constrangimento, e permite com que essa avaliação seja feita realmente baseada em médias, exceto para o próprio residente, que ele vai ter a nota específica dele e a média dos demais. E aí, esse ano, a gente completa 2 anos, né, da implementação do PPI na FBG. Então, assim, o que que a comissão de ensino e treinamento faz a avaliação no geral desses 2 anos, em termos de desempenho, de retorno, né, e até da própria evolução dos residentes, adesão também dos serviços. Então, vamos falar assim, olha, primeiro em relação à adesão. A gente está muito satisfeito, porque nós começamos em 2024 com um grupo que a gente chamou de teste do progresso piloto, em que a gente teve em torno de 50 participantes. E a gente foi, aos pouquinhos, mostrando a importância do teste, mostrando para o supervisor, mostrando para o residente a importância, e fomos aumentando o número de participantes de forma que a terceira prova aplicada, a quarta prova aplicada, que foi esse ano, a gente teve a participação de 150 residentes, e para o teste de progresso, que vai acontecer agora em dezembro, a gente tem aí já mais de 150 inscritos. Então, a gente vai ter num universo de em torno de 350 residentes no Brasil, de gastroenterologista, a gente vai ter aí um universo de mais de um terço, chegando aí quase a metade, quase 50% de presença na prova, e isso é muito interessante. A segunda observação que a gente faz, e que deixa a gente bastante satisfeito, é observar o progresso médio, né, das médias desses residentes ao longo do tempo. Então, a gente observa que eles começam com uma média de aproveitamento da prova que é em torno de 40, 50, um pouquinho acima de 50%, com conhecimentos que eles trazem da clínica médica, porque todos eles vêm de uma residência de clínica médica, e ao longo do tempo eles vão adquirindo o conhecimento, de forma que o aproveitamento desse grupo, que agora está na metade do segundo ano de residência, ele chega ali próximo de 65% de aproveitamento da prova. Então, a gente consegue ver nitidamente o crescimento, a evolução das médias de aproveitamento da prova desses residentes. Além da avaliação pelo individual, então, assim, eles fazendo isso, eles estão ajudando a melhorar algum serviço também, né, porque aí, de qualquer forma, existe, vamos dizer assim, a cobrança não é do residente, né, então a cobrança de um grupo, não em ranquear, mas em melhoria pessoal e do próprio serviço, né, de onde eles estavam vinculados, né. Sim. Então aí, bem assim, eu acho muito importante o teste de progressão, coisa que eu admiro demais, porque eu acho que ele é importantíssimo, né, em todos os sentidos, tanto pessoal como em melhoria dos serviços em geral, né, porque os serviços, eles são responsáveis pela formação do residente, que entra no mercado como um gastroenterologista de formação. Então, quanto melhor for a formação dele, né, pessoal e no serviço, só quem ganha é a população, né, os pacientes. Queria só mais uma observação, que a gente conseguiu nesse ano um ganho também, que foi fazer com que o teste do progresso, a realização do teste do progresso, pudesse contar ponto para a prova de título de especialista. Então, a partir desse ano, quem faz o teste do progresso começa a contar um percentual para a prova de título. Isso é muito interessante, porque para o residente que pretende fazer a prova de título da FBG, ele já entra na prova de título com alguma pontuação a mais por ter realizado o teste do progresso. Tem alguma diferença de pontuação? Se ele está no R1, ele faz o teste de progresso, ele continua no R2, existe mais pontuação à medida que vai evoluindo? Isso. A regra atual ficou que ele tem que ter feito um teste de progresso no primeiro ano e um teste de progresso no segundo ano. Ele tem que ter feito pelo menos 2 testes de progresso. E isso vai contar determinada pontuação para ele na prova de título. Estimula também, né? Com certeza. E aí, quanto ao teste em si, Luciana, assim, é um teste que ele é obrigatório? As questões são múltipla escolha? Quantas questões? Os temas, como é que é direcionado nesse quantitativo, um percentual de áreas, como é que eles podem direcionar até para
para estudo deles, eles saberem como é que vai ser essa avaliação. Então, essa pergunta é muito importante. O teste de progresso, ele não é obrigatório, né, ele é voluntário, né, ao residente, né, então o residente faz isso voluntariamente. Ele é gratuito, né, então é uma forma da FBG oferece isso para a instituição e para o residente de uma forma gratuita. E, como a Abadia disse, o teste é uma prova feita no ambiente online, são 150 questões de múltipla escolha, e essas 150 questões, elas são divididas de acordo com a matriz de competência da residência médica de gastroenterologia. Lembrando que é para os residentes das residências médicas credenciadas de gastroenterologia e também para os pós-graduandos, né, dos serviços credenciados pela FBG. Essa prova, então, No caso, pode fazer o TPI, tanto quem faz residência ou quem faz pós, que seja vinculada, reconhecida pela FBG. residência médica em gastroenterologia credenciada pelo MEC e os serviços de pós-graduação que são credenciados pela FBG. A prova, além dela ter as questões distribuídas em relação à matriz de competência, ela também tem questões distribuídas em relação a cenários de prática. Então, a gente tem cenários de práticas ambulatoriais e de internação hospitalar. Temos cenários de urgência e emergência e temos cenários de ambulatório de atenção básica, de ambulatório de nível médico, de médio e até ambulatório de nível de hospital terciário. Então, isso é uma abrangência muito grande e permite que o aluno, né, se avalie, o supervisor avalie aonde que aquele serviço está melhor, aonde aquele serviço tem uma fragilidade que precisa ser corrigida, né, corrigida no próprio serviço, ou às vezes até estabelecer parcerias com outras instituições. Então, é uma maneira muito interessante. E, como a Abadia falou, a preocupação da FDG foi sempre de não ranquear. Então, a gente não está ranqueando serviços, não está ranqueando residentes dentro do próprio serviço. Ou seja, serviços, regiões, não, né? Não. O objetivo é o crescimento. Crescimento. E assim, o crescimento do aluno e proporcionar também o crescimento daquele serviço. Por quê? O que é interessante também, né? Porque como que é a divulgação desse teste de progresso? Então, o aluno faz o teste de progresso, depois ele tem acesso às questões e ao resultado, ao gabarito daquelas questões. Então, ele tem acesso ali na plataforma online, a prova que ele fez e o gabarito. E ele recebe um relatório, né, onde consta nesse relatório a participação dele no teste de progresso. Então, ele vai receber a nota individual dele, do residente, ele vai conseguir ver a comparação dessa nota dele com a região, com o serviço dele, com a região onde a instituição onde ele faz residência está inserida, se é Sudeste, Nordeste ou Centro-Oeste e outras regiões, e com o Brasil. Isso tanto para R1 quanto para R2. E o residente, ele também recebe, né, especificado, por exemplo, a prova teve 10, no universo de 150 questões, teve 10 questões de hepatologia. Nessas 10 questões de hepatologia, como que foi o desempenho dele? A prova teve 5 questões de motilidade. E motilidade, como é que está sendo a evolução? Como que foi o desempenho dele nessas várias áreas, Você né? consegue ver o resultado dele individual na área. Na área. Onde está a fragilidade dele também, né? E do serviço, E porque do às vezes serviço. não é a fragilidade só daquele aluno. Se todos os alunos daquele serviço mostraram uma fragilidade maior em motilidade, significa que talvez aquele serviço precise ter uma ação melhor nesse sentido. Ou se eles tiveram um desempenho muito bom na hepatologia, talvez aquele serviço esteja focando mais nesse assunto, quanto a gente precisa focar, né, ou valorizar todos os conteúdos do projeto, Esses né? resultados são encaminhados também para a Comissão Nacional de Residência Médica ou não? Não. É só para serviços e o aluno.
Hoje o resultado é encaminhado para o residente individualmente, então ele recebe individualmente a nota dele e esse relatório, e os supervisores de residência média. Como a doutora Badia disse, o supervisor recebe o consolidado do número de residentes deles que fizeram a prova e da média geral daqueles residentes. Então ele não recebe o supervisor nominalmente quanto cada residente dele tirou. E a gente não, a Federação Brasileira de Gastroenterologia não encaminha isso para a Comissão Nacional de Residência Médica, encaminha apenas para os supervisores, né? Justamente, ou do seja, serviço. não deixa claro que não há prejuízo para o serviço, não há prejuízo para o aluno, pelo contrário, né? Então, o objetivo é só a evolução e os serviços melhorarem, o aluno melhorar e avaliar onde ele está, até porque ele vai fazer provas, às vezes, de R3, né? Então ele precisa ver onde ele tem uma fragilidade maior, ele vai fazer concursos na área, então ele sabe que precisa focar naquilo ali. Então, o objetivo é esse, não é punição, nem comparação, nem ranking, é evolução, né? Aprimoramento, no caso. É isso? É isso. E aí, para finalizarmos, eu deixo para a doutora Luciana e a doutora Badia as considerações finais, o que elas querem passar de orientação ou de estímulo para os nossos residentes da gastroenterologia que estão hoje no R1, R2 e os que têm desejo de entrar no próximo ano. Eu gostaria de convidar esse residente a continuar no projeto do teste do progresso, e quem não fez ainda o teste do progresso, para vir a fazer a experiência do teste do progresso, que além dessas vantagens todas que a gente colocou, ele também pode ser uma avaliação formativa. Então, hoje a gente disponibiliza para esse residente o gabarito comentado com a referência bibliográfica. Então ele pode estudar a partir da prova dele, a partir da avaliação da prova dele, né, estudar a prova dele e realmente crescer, evoluir também dessa forma. Então ficar o convite mesmo para fazer o teste do progresso, fazer o teste do progresso com envolvimento, que eu acho que é uma ferramenta excelente que a federação disponibiliza para esse residente. Então, eu gostaria de reforçar o que a professora Badia falou, né? Dizer que as inscrições da edição agora do teste de progresso de dezembro ainda estão abertas, então convidar todos os residentes que ainda não se inscreveram para se inscrever no teste de progresso, para convidar também os supervisores, né, para os supervisores incentivarem os seus alunos, né, seus residentes a fazerem o teste de progresso e discutir esse teste de progresso com os seus residentes. Isso é uma forma de crescimento muito importante. Então, eu gostaria de agradecer a doutora Badia e a doutora Luciana, que são pessoas profissionais que eu tenho grande admiração, tanto como gastroenterologistas, como na área de ensino, e sempre disponíveis, né, para poder colaborar com a FBG e com a nossa gastroenterologia. A todos, muito obrigada. Obrigada, Obrigada. Norberto.